Tudo bem? Meu nome é João Bosco, eu sou perito criminal da Polícia Civil, trabalho nessa área há 19 anos. Eu trabalhei durante 17 anos com as perícias em local de morte violenta, as perícias em local de crime, né? A minha formação é em engenharia elétrica, pelo FMG, mas minha paixão sempre foi local de crime. Então, eu trabalhei durante 18 anos nessa área, atendendo locais eminentemente de homicídio, suicídio, cadáver encontrado, e uma série de outras circunstâncias, aborto, infanticídio, cárcere privado e por aí vai. Tenho experiência de em torno de uns 2.000 locais de crime. Oi? Tenho experiência de em torno de uns 2.000 locais de morte violenta. E nessa minha trajetória, né, eu sempre fui um apaixonado por esse tema que eu vou tratar hoje. Eu vou falar sobre a preservação dos locais de crime. Por que eu vou falar sobre esse tema hoje? Porque esse tema é fundamental para o trabalho do perito. Para o perito poder fazer o trabalho dele bem feito e encontrar os elementos que ele gostaria de encontrar, que ele precisa de encontrar na ação criminosa, é fundamental que o local esteja bem preservado. E eu vou, aqui na minha apresentação, aqui, contextualizar justamente essa questão da preservação para a gente poder debater esse assunto, né? Então, vocês podem ver aqui, vocês estão conseguindo ver a apresentação aí, não estão? A tela aí? Então, muito bem, né? Então, antes da gente entrar pela apresentação propriamente dita, eu quero cunhar 4 conceitos que vão ser importantes ao longo de toda a nossa apresentação. O primeiro conceito é o conceito de isolamento. O que é isolar alguma coisa, algum local? É você retirar todas as pessoas que não façam parte daquele contexto, né? Vocês são profissionais de saúde, né? Sabem disso melhor do que eu. Quando você tem, por exemplo, uma área isolada de um hospital, né? Qualquer pessoa pode entrar ou permanecer nessa área? Não. Existe uma série de protocolos que devem ser respeitados para esse isolamento, né? Então, quem que pode entrar numa área isolada de hospital? Gente, eu gosto que vocês falem, viu? Eu gosto que vocês participem, podem falar no chat aí, podem ativar o microfone e falar, fiquem à vontade, beleza? Mas, e quem quiser ativar a câmera também, eu gosto de ver a cara do povo aí nas câmeras, ver se o pessoal está entendendo, então quem puder ativar a câmera, eu fico grato aí, fico feliz, beleza? Fiquem à vontade para ativar as câmeras aí. Primeiro porque depois eu encontro o povo na rua, o pessoal, ô, João Bosco, tudo bom? Eu não tenho nem ideia de quem é a pessoa. Por quê? Porque eu só vi uma bolinha aqui, né? Então, então o que acontece? O que é uma área isolada de hospital? É uma área onde o acesso é restrito a algumas categorias de pessoas. Por exemplo, quem que pode entrar numa área isolada de hospital? Quem que pode entrar? Me dá um exemplo aí, gente. Fala aí. Fala quem que pode entrar, ou então escreve aí, quem que pode entrar numa área isolada de um hospital. Por exemplo, uma área de tratamento intensivo, uma UTI. Quem é que pode entrar nessa área? Vamos, falem, escrevam. Estão conseguindo? Oi, pode falar. Pessoas autorizadas. Quem for autorizado. Mas dá um exemplo de uma pessoa autorizada a entrar numa área dessa. Enfermeiro, médico. Enfermeiro pode? Enfermeiro pode entrar na área isolada de um hospital? Pode? Pode entrar. É qualquer enfermeiro? É qualquer enfermeiro que pode entrar na área isolada de hospital? Não, somente o enfermeiro que está O cara é enfermeiro do trabalho de uma empresa tal e está visitando o hospital e resolve ir lá no UTI. Ele pode entrar? Não pode. Porque, embora seja enfermeiro, ele não é enfermeiro intensivista, né? O cara não é enfermeiro intensivista. Ele não tem o treinamento para atuar naquele cenário, não conhece aqueles protocolos de atuação naquele terreno. Médico. O médico pode entrar na área isolada de hospital? O médico pode entrar na área isolada do hospital. Qualquer médico. Ah, o cara lá é, sei lá, homeopata. O cara é médico, mas ele é, sei lá, o cara é médico do esporte, né? Ele pode simplesmente chegar e entrar na área isolada do hospital? Não pode, né? A não ser que ele tenha treinamento para operar naquele terreno. É isso. Pessoa da limpeza, faxineiro, pode entrar na área isolada do hospital? Sim ou não? O que vocês acham? Responda aí. Faxineiro pode entrar na área isolada do hospital? Pode ou não? Vai, Teixeira. Fala aí, gente.
Pode entrar, gente, na área isolada do hospital? O faxineiro pode entrar na área isolada do hospital? Sim ou não? Somente aquele que for locado para aquele setor que pode entrar. Por quê? Por que a tiazinha da faxina aqui do Instituto não pode entrar? Porque ele tem um treinamento específico para mexer com o tipo de resíduo que tem lá dentro. Exatamente. Ou seja, é um terreno que deve ser isolado para as pessoas que têm treinamento para operar naquele terreno. Certo? Então, é importante a gente ter isso em mente. Então, o isolamento deve ser para pessoas que sejam capacitadas para operar naquele terreno. Já a preservação é uma decorrência do isolamento. A preservação é a não alteração do estado das coisas. E a gente não mexer em nada, não alterar nada no local. Tem como ter um local que esteja isolado, sem estar preservado? O que vocês acham? Tem como ter um local que esteja isolado, sem estar preservado? O que vocês acham? Tem como? Sim ou não? Pensa aí. Pensa aí. Um local isolado, ou seja, eu não tenho ninguém lá, as pessoas que foram retiradas daquele local, e ele não foi preservado. Tem como? Imagina a seguinte situação: acontece um crime, as pessoas chegam, os populares mexem as coisas e tudo, e depois chega a polícia e retira todo mundo daquele local. Na hora que a perícia chega, o local está isolado? Está isolado. O local está preservado? Não está preservado. Por quê? Porque ele sofreu várias alterações antes da chegada da equipe pericial. Então, o local não tem como estar preservado se ele foi alterado. Certo? E o contrário, é possível ter um local que esteja preservado sem estar isolado? Será que tem como? Eu ter um local preservado sem estar isolado? Pensa aí. Aí eu estou falando de local de crime. Tem como eu ter um local que esteja preservado sem estar isolado? Pensa bem. Por exemplo, um local lá que as pessoas... Daniela, você está sem áudio. Sem voz. Sem áudio. Ativo o áudio. E aí? Olha o que a Misraim falou aí, né? Creio que não. O isolamento é que preserva o lugar, né? Ou seja, o isolamento ele serve justamente para garantir a preservação. Se o local não foi preservado, não foi isolado, não tem como estar preservado. Mas a pessoa está lá dentro, mas ela não está mexendo em nada. Ela pode até não estar mexendo em nada, mas ela pode estar alterando o local. Por exemplo, ela pode estar pisando em alguma coisa que ela não viu. Algum vestígio, algum elemento importante para mim, perito, que ela não viu. Por quê? Porque ela não tem treinamento para ficar naquele local. Então, o isolamento ele é fundamental para a gente poder manter a preservação. O terceiro termo é o guarnecimento. O que é o guarnecimento? É a custódia do local feita pelo Estado. O Estado garantindo a situação de isolamento e preservação do local. Tem como ter um local que esteja isolado e preservado sem estar guarnecido? Tem como. Tem como. Pode ser que a própria população faça esse isolamento e preservação. Então, o morador chega na casa dele, vê que a porta foi arrombada e fala: ninguém entra enquanto a polícia não chegar. O local está isolado, porque não tem ninguém lá, está preservado, porque manteve suas características inalteradas, mas não está guarnecido, porque o Estado não faz presente ainda. E o contrário, é possível ter um local que o Estado se faça presente, que ele esteja guarnecido, mas não esteja isolado nem preservado? É possível. Né? É possível. Inclusive, é muito comum. Muitas vezes, até os próprios policiais é que estão prejudicando o local de crime. E o quarto conceito que eu gosto muito de destacar e que as pessoas confundem com o primeiro é o conceito de delimitação. A delimitação e estabelecimento de um perímetro físico, um perímetro visível, para as pessoas saibam que a partir daquele ponto não é permitido avançar. A gente pode fazer essa delimitação com fita zebrada, corda, cone, cavalete, viatura, meio de fortuna, ou seja, alguma coisa, alguma barreira para que as pessoas vejam que dali em diante elas não podem avançar. Certo? Muito bem. Vamos começar a ver um pouquinho de imagem aqui para a gente poder animar um pouco a nossa manhã.
é isso aí que eu estou mostrando aqui? O que é isso aí que eu estou mostrando? O que será que é? É a feira de domingo? É a feira? Promoção na açougue? O que é isso aí? O que é isso aí? Hã? Você já viram isso aí? Já viram isso aí? Pois é. Isso aí é local de crime. Homicídio. Um baita de um homicídio, né? Onde foi isso aí? Você tem uma dica. Você tem uma chance muito grande de acertar se você falar barreira. E aí? Né? Fala, André. Ibirité. Não, isso aqui não é Ibiri, Texas, não. Isso aqui é Barreira. É perto, né? É perto de Ibiri, Texas. Né? Você conhece Ibiri, Texas, né? Exatamente isso. Né? Olha só esse local aqui. O local está isolado? Sim ou não? O local está isolado? O que vocês acham? Sim ou não? Ele está fazendo que não com a cabeça. Quem tiver para... Ah, beleza. Por que não está isolado? Porque tem gente dentro dele, né? Tem gente dentro dele. Tem um policial dentro do local. Né? O local está delimitado. E mal delimitado. Repara que a cabeça do defunto está fora aqui da delimitação. E olha aqui o chinelo do defunto segurando o maldito saco preto. Nós vamos falar disso aqui também, viu? Nós vamos falar disso aqui. Beleza? Então, olha só a fonte de informação. Jornal Hoje em Dia. Jornal Hoje em Dia. Mostrando para todo mundo que o local não estava isolado. E se ele não estava isolado, ele não estava o quê? Preservado. Beleza? Integração. Quem já ouviu falar da política de integração das forças de segurança? É a Polícia Civil, a Polícia Militar, trabalhando juntos por objetivo comum. Né? Pessoas na Bahia davam até a mansinha da integração. Né? Integração. Aqui a gente tem um exemplo de integração. Olha a integração. Um investigador de polícia não é perito, um investigador de polícia, da Polícia Civil, dentro do local fotografando o cadáver. E 3 militares dentro do local iluminando para o investigador fotografar. O que é isso aí? Integração. Polícia Civil, Polícia Militar, trabalhando juntos, objetivo comum, que no caso é ferrar o local do perito. Beleza? Contaminar o local todo. Beleza? Agora vi os meus preferidos. SAMU. Vocês. Não foi o SAMU de Contagem, fiquem tranquilos. Foi o SAMU de Belo Horizonte. Beleza? Gente, agora eu vou precisar que vocês participem. Porque agora é uma hora que vocês entendem muito mais de Paranauê do que eu. Então, eu quero que vocês ativem a câmera, ou ativem o microfone, participem no chat. Então, vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre a atuação do SAMU no Código. O que será que é mais importante? A preservação da vida ou a preservação dos vestígios? O que será que é mais importante, se a gente colocar na balança? Preservação da vida ou preservação dos vestígios? O que vocês acham aí? Eu quero que vocês respondam mesmo. O Daniel está falando aí, da vida. Preservação da vida, né? Sim. Isso aí. Quem mais acha isso aí? Quem mais concorda com a Daniel? Ou quem discorda? Quem acha que tem que preservar os vestígios em detrimento da vida? Mais alguém? O pessoal está calado. Vai lá, Olívia. Pode falar também. O que você acha? Preservação da vida ou dos vestígios? O que é mais importante? Ó, o Israel já falou que é da vida. A Mariana está fazendo que sim com a cabeça. Né? Pois é, a preservação da vida é mais importante que a preservação dos vestígios. Isso não acontece igual aconteceu em Portugal. Não sei se vocês ficaram sabendo o que aconteceu em Portugal. Um cara estava na casa dele, o bandido entrou, invadiu a casa, encontrou com um cara lá, eles entraram em luta corporal. Aí o cara chegou, lutou e tal, pegou a faca e cravou no peito do morador da casa, o bandido, né? Cravou no peito do morador da casa e saiu correndo. Aí o morador da casa, com a faca cravada no peito, mas vivo ainda, conseguiu se arrastar até o telefone, ligou para a polícia, falou: polícia, me salva. Aí beleza, aí chegou a guarnição. Aí chegou a guarnição, aí o cabo virou para o sargento: sargento, deixa que eu resolva essa situação. Foi e entrou na casa. Entrou na casa e deu de cara com o cara caído com a faca cravada no peito. O cara: polícia, me ajuda. Aí o cara chegou lá, o cabo chegou lá, pegou a faca, arrancou do peito do cara, levou lá para fora e falou: sargento, aqui, ó, recuperei a arma do crime. Aí o sargento: rapaz, você é doido, você alterou o local de crime, não pode isso não, volta e bota essa faca que você encontrou. O cara voltou e cravou a faca no peito do cara de novo. Brincadeira, né, gente? Não assusta, não. Mas o que é mais importante? Preservação da vida ou dos vestígios? Preservação da vida. E vocês são especialistas nisso.
Como é que a gente preserva a vida de alguém? Como é que a gente presta socorro para alguém? Agora, vocês que têm que falar, gente. Isso aí é vocês que manjam desses Paranauê. Como é que a gente presta socorro para alguém? Está lá o cara caído. Você chegou lá para atender o cara. Primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Vai lá, falem aí. Levanta a mão, fala, abre o microfone, fala. Eu quero saber se alguém aqui entende disso. Primeira coisa que você faz. Ó, tem uma vítima ali no local tal. Primeira coisa que tem que saber. Você chegou lá e viu a vítima. Hã? Tá segura. Está nascendo. Tá nascendo. Beleza. O que mais? O que mais? Mas eu estou falando do socorro à vítima propriamente dita. Primeira coisa é bater o olho e resolver identificar na vítima. Hein? Ver se ela está viva. Primeira coisa, verificação de sinais vitais, concorda? Porque não adianta nada você socorrer um cara que está morto. Vocês ainda não têm protocolo para ressuscitar nego morto, né? Ainda não, né? Mas tem que ver se o cara está vivo. Primeira coisa, verificar sinais vitais. Né? Como é que a gente verifica sinais vitais? Eu fui escoteiro, gente. Fui escoteiro, fui lá encher primeiros socorros, eu tenho curso de APH na polícia, então eu sei disso também. Mas eu quero ver se vocês sabem, né? Porque vai que, né? Vai que. E aí? Como é que a gente faz, gente? Fala alguém aí. Como é que a gente verifica sinais vitais? Quais sinais vitais a gente vai verificar? Coloca no chat aí. Vai ser necessário tocar na vítima, checar pulso, via aérea. Isso, via aérea, batimento cardíaco, né? Respiração. É isso? Beleza. A pessoa está sem batimento cardíaco. O que você faz? Larga para lá porque já morreu? Ou tem alguma coisa que dá para fazer? Dependendo da situação. Tem alguma coisa que dá para fazer? Sem batimento cardíaco, sem respiração. E aí? Faz nada? Larga para lá que está morto? É isso mesmo? Ou não? Dá para chegar, fazer massagem cardíaca, né? Coloca a vítima na plataforma estável, ajoelha do lado do tronco do cadáver, os dois braços estendidos, uma mão sobre a outra, vem aqui na região inferior do externo e começa a fazer as compressões. É isso? Braços estendidos, usando o tronco, não é isso? É isso aí, né? Bom, pelo menos eu acho que é, né? Pelo menos nos meus últimos cursos que eu fiz, era isso aí, né? E aí como é que é? Faz respiração boca a boca e tudo? Depende se a gente ficou bonitinha ou não. Acabou nisso também, né? Faz a relação com o ambu, não é isso? Beleza. Então, beleza. Eu quero que vocês me respondam mais uma pergunta. Essa aí vocês têm que responder, gente. Eu achando que vocês estão participando um pouco. Eu gosto que a pessoa participa mais. Eu gosto que a pessoa fala mais mesmo. Né? É por isso que eu gosto do presencial. Porque do presencial você chega a ponto com a pessoa e fala, quero que você fale. Né? Eu quero que vocês me respondam uma pergunta. Né? Aí, ó, se tiver os locais, ok, isolar o objeto, levar ao hospital com urgência. Exatamente, né? Exatamente. Eu quero que vocês me respondam uma pergunta. Qual é o método de verificação de sinais vitais ou de manutenção e suporte à vida que passa por essa região do corpo da pessoa? Me responde aí. Tem algum método que passa por essa região aqui do corpo da pessoa? Para ver se a pessoa está viva, para poder ressuscitar a pessoa? Fala aí. Essa eu estou curioso. E aí? Fala aí. Leonardo, você conhece? Alex, conhece? Deise, conhece? Fala aí no chat aí. Me fala um método de verificação. Aniele, você não conhece, não? Acho que deve ter algum protocolo aí, não? Olívia, tem algum protocolo que você conhece que acessa essa região para saber se o cara está vivo? Para ressuscitar o cara? Fala aí, gente. É raro, viu? Mas acontece muito, pouco. Desse jeito. Pois é. Por que eu estou perguntando isso, gente? Repara só, o cara está com a camisa cortada, vocês estão vendo? Ninguém veste a camisa pela frente, né? Com o botão atrás, concorda? Ninguém veste a camisa, se a camisa do cara está cortada. Por que será cortar a camisa do cara? Deve ter cortado a camisa do cara para botar aquela traquitana que vocês usam, né? Para saber se o cara está vivo, para dar choque no cara, não é isso? E aí, pode fazer isso? Pode fazer isso? Pode cortar a camisa do cara para botar aquela traquitana, para ver se o cara está vivo, para botar choque no cara, para o cara botar para se bater? Pode fazer isso? Qual que é a prioridade? Preservação da vida ou dos vestígios? Preservação da vida. Pode sim, se tiver que cortar a camisa do cara para poder fazer isso, beleza. Mas repara bem, olha só essas marcas aqui na bermuda do cara. Estão vendo aqui, ó? Essas marquinhas aqui na bermuda do cara. Isso aí mostra que isso aí são as marcas do tiro. Quando o projétil passa, ele deixa essa marquinha que a gente chama isso aí de orla de enxugo. Beleza? Mostrando que essa bermuda estava vestida no cara, esse short, ou bermuda, ou calça, não lembro,
estava vestida do cara quando ele foi alvejado. E aí alguém depois chegou e baixou a calça do cara. Eu virei para o pessoal da PM, que estava no local, e perguntei para o pessoal da PM, quem que baixou a calça do cara? Aí eles foram e falaram, foi o pessoal do SAMU. Vocês. Foi o pessoal do SAMU que baixou a bermuda do cara. E eu fiquei pensando, por que disso? Alguém me encontra uma explicação para isso? Me dá uma explicação de por que baixaram a bermuda do cara. Vai lá, Aniele, fala aí. Mariana, fala aí por que baixaram a bermuda do cara. Giovana, Sabrina. Curiosidade. Curiosidade. Só por isso. Chegar e baixar a bermuda do cara. Ou seja, era necessário fazer isso aí para salvar a vida do cara? Nesse caso aí, beleza? Às vezes, se a pessoa tem um sangramento massivo, você precisa estancar, você vê que a pessoa está viva, beleza, vai lá. Né? Mas, não, nesse caso aqui, não era o caso. O cara baixou a bermuda do cara por mera curiosidade. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa evitar. Teve uma vez que foi muito interessante. Eu fui acionado para o local de crime e eu estava próximo desse local quando fui acionado. Eu estava atendendo outra ocorrência próximo desse local. Então, eu cheguei nesse local muito rápido. Pouca coisa depois da PM, junto com a equipe do SAMU. Então, foi até engraçado, porque pararam as duas viaturas, do SAMU e da Polícia Civil, uma do lado da outra. Aí desceu a equipe da perícia, eu e meu colega perito descendo a nossa viatura. Aí desceu o pessoal do SAMU. Aí o socorrista do SAMU, eu andei e parei ali na fita de delimitação do local, né, na fita zebrada. Parei e fiquei olhando para dentro do local, né, olhando com o cliente lá. Né. Aí o cara do SAMU desceu e parou do meu lado e ficou olhando também. Eu ficou olhando lá para dentro do local, não entrou, não. Aí eu olhei para o cara e disse, velho, entra aí e salva o cara. Se você não conseguir, é meu. Se você conseguir, é seu. Entendeu? Ou seja, ele ficou lá titubeando se ele entrava ou não, para poder salvar o cara, né? E aí ele foi lá e entrou e tudo, e verificou e tudo, né? E colocou, né, o dedo para poder sentir pulsação, e verificou a não, realmente, esse aqui está morto já, realmente não tem como estar vivo, e começou a mexer no corpo. Eu disse, opa, peraí. Não, agora não, está morto, tá. Agora tira a mão que é meu, beleza? Não tem que mexer, não, que eu vou ver se... Não. Não é função sua ver o ferimento do corpo. Aí ele chegou, não, beleza, ele estava com a mão com um pouco de sangue, porque a gente ia acessar, tinha sangue, aí chegou e fez assim, ó, na camisa do cara. Limpou a mão suja de sangue na camisa do cara. Aí eu falei assim, cara, não faz isso. Quando você está fazendo isso aí, você está contaminando esse cara, porque se eu não vejo essa cena, eu ia ficar pensando quem foi que depois com a mão suja chegou e mexeu no corpo. Ou seja, fica difícil para a gente que é perito diferenciar essa conduta, por exemplo, da conduta do autor. Né? Então, pensa, são intervenções que são, em princípio, inocentes, ou seja, a gente pensa que não tem nada a ver, mas que fazem toda a diferença para nós no trabalho pericial, porque a perícia se liga nos detalhes. Vocês vão ver aqui algumas observações que eu vou fazer e vocês vão ver como a perícia se liga nos detalhes. Certo? Muito bem. Pior local para o perito trabalhar. Pior local para o perito trabalhar. Local envolvendo policial. Você já deve ter atendido o local envolvendo polícia. Já atenderam? Alguém já atendeu aqui o local envolvendo polícia? Polícia, bombeiro, pessoal da polícia penal, sei lá, alguma força de segurança. Qual que é o grande problema desse local envolvendo polícia? Chega lá, cai na rede de rádio que o local envolve polícia. 5 minutos depois, tem lá viatura diária, GEPAR, Tático Móvel, GER, ROTAM, BOP, CORE da Polícia Civil, NOI da PRF, registro dos agentes penitenciários, sei lá, Power Range, Spectraman, vai todo mundo para o local lá. O que o pessoal pensa? Eu sou polícia, eu posso entrar no local. Aí o local fica como? Daquele jeito, olha aí, ó. Isso aí é um local envolvendo policial. Isso é um local envolvendo policial. Ó, gente, ó, a lista de presença está no chat, quem não está vendo o chat aí, lista de presença, vai lá e assina, viu? Senão eu vou tirar ponto. Beleza? Vou dar falta, vou tirar ponto. Não é legal, né? Viu, Lélia? Ó, e tem prova, hein? Olha lá, hein? Prova vale a ponta, hein? Então, olha aí, gente, essa imagem. Local envolvendo policial. Olha que confusão
perito chega num local desse sempre chora, né? Vocês estão vendo o cliente aí? Estão vendo o cliente aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Lá no fundinho. E esse pessoal todo aqui? Será que esse pessoal todo aqui é perito? Será que esse pessoal todo aqui é perito? Nada feito. Nada feito. Olha só, melhorou? Melhorou agora? Melhorou. Isso aí eu cheguei lá e dei o berro lá e falei, gente, ó, todo mundo para fora do local. Vocês estão contaminando assim. Ficou melhor para ele trabalhar? Ficou. Mas tem um caboclo pintando aqui, ó. Um caboclo pintando aqui. Quem que é esse cara aqui? É o outro perito. O perito trabalha comigo. Olha como ele está entrando no local. Olha aqui o foco da atenção dele. O foco da atenção dele é o chão. Olhando onde ele pisa. Para quê? Para não pisar em vestígio. Beleza? Então, reparem nisso aqui. Certo? E será que tinha vestígio lá onde ele estava? Tinha. Olha aí, ó. Fragmento de projétil. Né? Olha aqui a cena por outro lado aqui, ó. Olha aí, ó, mancha de sangue. E como é que eu vou saber se essa mancha de sangue veio parar aqui por causa da dinâmica delituosa ou se foi alguém que pisou no sangue escorrendo do cadáver e transportou para cá? Tem como saber? Não tem como saber. Não tem como saber. Olha aqui o defunto coberto pela maldita coxa de retalhos aí. Né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre legislação. Está lá no Código de Processo Penal, né, artigo 6º, as condutas que o delegado de polícia deve adotar logo que tiver conhecimento da prática da infração. Então está lá. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá, inciso 1º, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos. Beleza? Então, a finalidade da preservação do local é o trabalho da perícia. Tá? Não que você também não precise do local preservado. Vocês precisam, na verdade, vocês precisam do local tranquilo, um local isolado, para que vocês consigam fazer o trabalho de vocês com qualidade. Fica mais complicado vocês terem que socorrer a vítima, uma vez que tem que tirar a mãe de cima do corpo. É isso? Então, vocês também precisam do local isolado, mas a finalidade principal do isolamento do local é a gente não alterar os vestígios. Certo? E o delegado também vai determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Olha lá o artigo 158 do Código de Processo Penal, o que ele fala. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir nem mesmo a confissão do acusado. Ou seja, nem a confissão do acusado elige a necessidade do exame pericial. Né? E quem faz esse exame? Está lá no artigo 59. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Quem que é o perito oficial? É aquele cara que fez o concurso público para a carreira de perito oficial. Foi nomeado e empossado com essa função pública que é o perito oficial. Certo? Então, é por isso aqui, gente, isso aqui é que nos dá a autoridade e a exclusividade para o exame de corpo de delito. E, dentre esses exames de corpo de delito, são exames de todos os elementos físicos na cena, entra também o cadáver. É por isso aqui que não compete ao socorrista do SAMU fazer um relatório, por exemplo, de quantas lesões a pessoa tinha, qual era a natureza dessas lesões. Ah, mas é para controle interno do SAMU. O controle interno do SAMU não está acima do Código de Processo Penal. Certo? Se o SAMU quer ter essas informações para o controle interno, ele pode oficiar o Instituto Médico Legal, que vai passar essas informações de maneira muito mais fidedigna para o SAMU. Certo? Então, quem deve examinar os ferimentos do cadáver é o perito oficial. Tranquilo? Mais um artigo aí, olha só, também no Código de Processo Penal. Então, a gente tem o artigo 6º e tem esse artigo aí, ó. Para o efeito do exame de local onde vai ser praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas. Até o quê? A chegada dos peritos. Então, novamente, eu tenho 2 artigos falando a mesma coisa na mesma lei. O que significa isso? Isso é um reforço da importância da preservação do local. E tem também aqui o parágrafo único, que fala o quê? Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Então, olha só, a lei está mandando o perito registrar
às alterações de estado das coisas. Então, se chega no local e o local foi alterado, quem tem que registrar isso aí é o perito. O perito é obrigado, por lei, a registrar as alterações. Então, se, por exemplo, ele vê que houve uma alteração desnecessária promovida, por exemplo, um policial militar, ele vai constar isso aí. Se houve uma alteração desnecessária promovida, por exemplo, pelo SAMU, como vocês viram naquele caso da bermuda, ele vai constar isso aí no laudo. E ele vai falar qual foi o prejuízo que essa alteração trouxe para a determinação da dinâmica dos fatos. Certo? Olha só esse local aqui, gente. Olha só esse local. Cadê o cliente? Onde está o cliente? Vocês estão conseguindo ver ele aí? Estão vendo o cliente aí? Olha aí, ó. Está aqui, ó. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Quem que são esses caras aí? Vocês têm ideia de quem são esses caras? Não, né? Eu também não faço a menor ideia. Se eram populares, estavam lá pisoteando o povo. Né? Cadê a polícia? Olha a polícia aí. O local está isolado? Está preservado? Está guarnecido? Tá, também não, porque os polícias não estão cuidando do local. Né? Então, olha só, será que estavam pisando em vestígio? Olha aí, ó. Vários projetos em torno do carro. Certo? Cumprindo o parágrafo único do artigo 69, está lá, ó. Informe dos peritos que, quando da chegada dessa equipe pericial, o local não se encontrava isolado, nem tampouco preservado, sendo possível ver e fotografar populares em volta do cadáver, destruindo os vestígios. Os militares presentes estavam afastados do cadáver sobre a sombra de uma árvore, sem tomar qualquer atitude contra os populares se aproximavam do local de crime. Tal fato de isolamento e preservação prejudicou severamente os trabalhos policiais, dificultando a localização dos histórios e projetos que foram enterrados no piso pelos ferros populares. Complicado, né? Isso aí vai para o laudo. E esse laudo vai para quem? Esse laudo vai para o delegado. Esse laudo vai para o promotor. Esse laudo vai para o juiz. E, principalmente, esse laudo vai para o advogado de defesa do bandido que cometeu esse crime. E aí, o que o advogado de defesa vai fazer? Vai usar essa fala aí para questionar todas as provas coletadas no local. Porque ele vai pegar com essa fala e falar: a gente não tem confiabilidade das provas desse local, porque ele não estava isolado. Certo? Bom, vamos entender como é que funciona o trabalho de investigação da Polícia Civil. Né? Então, a gente tem um local de crime. No local de crime, a gente tem coisas e tem pessoas. Né? Então, quando a gente tem um local de crime, o que a gente tem que fazer? Tem que isolar e preservar esse local. Por quê? As coisas ou as pessoas? Os dois. Isolar e preservar as coisas. Como é que a gente isola e preserva as coisas? Retirando todo mundo do local e mantendo o local sem ninguém. Como é que a gente isola e preserva as pessoas? Identificando aquelas pessoas que são potenciais testemunhas e deixando elas incomunicáveis para não serem contaminadas, certo? E aí a gente tem um profissional na Polícia Civil que é treinado para examinar o local e fazer o levantamento do que nós chamamos de prova objetiva, que é a prova relacionada às coisas, aos objetos, né? Que é o perito criminal. E a gente tem um cara que é treinado para atuar junto à população, que é o investigador de polícia, ele que vai entrevistar as pessoas. O perito faz o levantamento da prova objetiva, o investigador faz o levantamento da prova subjetiva, depois eles trocam as figurinhas, né? Conversam um com o outro para ver o que aconteceu. Isso tudo aqui sob a coordenação do delegado de polícia, né? E aí a gente vai fazer o quê? A investigação criminal, a apuração do local de crime. Certo? E quais vestígios são esses que o perito vai buscar? Bom, nós temos vários tipos de vestígios que vão variar de acordo com a natureza do fato. Então, se é acidente de trânsito, a gente tem um conjunto de vestígios mais específico. Se é um furto, a gente tem outro. Se é um acidente de trabalho, a gente tem outro. Se é um homicídio, a gente tem outro. Então, isso tudo vai variando. Certo? Então, nós vamos ter uma grande variedade de vestígios. Se eu fosse ficar aqui falando para vocês todos os vestígios que a gente pode encontrar no local de crime, a gente ia ficar aqui 3 semanas e não ia ter acabado de falar, porque nós temos vários tipos de vestígios que podem ser encontrados. Né? Então, eu vou falar de alguns deles, que são os que vocês mais se deparam quando vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Eu vou começar pelas manchas de sangue. E quando a gente fala de... Oi, pois não.
Só uma pergunta aqui. Qual a orientação que você dá aí no caso de que eu vi aí as fotos, quando vai tampar o cadáver, para não alterar essa cena? Ah, Léo, eu tenho um slide com o seu nome no rodapé. Adivinhei que você ia fazer essa pergunta. Eu já botei um slide com o seu nome no rodapé. Você vai ver lá, beleza? Eu vou responder isso mais para frente. Pode ser? Mas foi muito boa pergunta. Tranquilo, tranquilo. É só porque eu fiquei nessa dúvida, mas beleza. E é a dúvida mais frequente, por isso que eu já coloco o slide para poder responder isso aí. E vocês vão ver que vai ter uma explicação bem plausível para essa situação. Beleza? Bom, então, a principal análise que o perito faz na mão, quando a gente fala de perícia e mancha de sangue, qual que é o primeiro exame que vem à cabeça das pessoas? Qual que é? Qual que vocês acham? O primeiro exame que vem na cabeça das pessoas quando a gente fala de perícia e mancha de sangue. Podem colocar no chat, podem falar. Qual que vocês acham que é? Falem. E aí, o pessoal aqui é tímido mesmo. Ah, boa, Vinícius falou aí, ó, DNA. É exatamente isso, Vinícius. Quando a gente fala de perícia e mancha de sangue, o primeiro exame que vem à cabeça das pessoas é o exame de DNA. Né? Realmente, é o exame que a gente faz na mancha de sangue, é um exame importante, só que não é o mais importante e nem o mais frequente. A gente não faz DNA em toda a mancha de sangue. Pelo contrário, é numa minoria. Eu arrisco dizer que menos de 10% dos locais a gente tem necessidade de fazer exame de DNA. Só que o exame que a gente faz em 100% dos locais onde tem mancha é o estudo do formato da mancha de sangue. Porque o formato da mancha de sangue nos dá uma dica de como ela foi produzida. Certo? Então, por exemplo, nós temos as manchas produzidas por gotejamento. O gotejamento é uma queda vertical do sangue devido somente à força da gravidade. Então, o sangue cai verticalmente e deixa aquela mancha no chão com formato regular. Né? O gotejamento ele mostra para a gente ausência de movimentação ou uma movimentação em baixa velocidade, insuficiente para mudar o formato da gota, a mancha, mas suficiente para mudar a localização dela. Já diferentemente disso, a gente tem a projeção. A projeção, ou espargimento, né, do inglês spara, a gente tem uma mancha que é produzida pela ação da gravidade conjugada com uma segunda componente que vai nos mostrar justamente o contrário, o movimento. Então, imagine o seguinte, uma pessoa com um corte no braço, parada, com o braço sangrando, né, gotejando o sangue. Isso vai produzir o gotejamento, aquela mancha com formato regular, ou então essa pessoa andando vagarosamente. Essa mancha com formato regular e em várias localizações. Outra possibilidade é essa pessoa com o braço cortado movimentando, lutando. Aí o que vai acontecer com o sangue? Ele vai se espargir, ele vai se espalhar por causa dessa componente causada pela movimentação. Beleza? Então, olha só essa foto aqui. O que a gente está vendo aí? O que esse cara de azul aí? É o cliente. O cara está morto desse jeito? Tá. Né? Os clientes arrumam as posições muito estranhas para morrer, você não tem ideia. Então tá aí. Né? É isso aí. É interessante, realmente. Mas tá aí o cliente. Está apoiado no banquinho aqui. Tá vendo aqui? Ó? Tá aí, debruçado no banquinho aí, muerto. Mortinho, mortinho. Né? E aí, vocês estão vendo o sanguezinho aí? Tem uma manchinha de sangue aí. Conseguiram ver? Deu para ver a manchinha de sangue aí? Olha a manchinha por outro ângulo aí. Beleza? O que essa mancha de sangue mostra para a gente aí? O sangue está espirrado, exatamente, né? E por que ele está espirrado? Alguém consegue imaginar o porquê? Isso aqui dá para vocês sacarem, hein? Vocês entendem desses paranauê aqui, vocês conseguem entender por que a gente tem essa projeção grande de sangue. Possivelmente a arma de fogo de grosso calibre. Bom, ele estava em pé na hora do acontecimento? Primeiro ele estava em pé, mas na hora que atingiu uma artéria. Boa! Olha o Léo aí, ó. Olha o Léo aí, ó. Do alvo, Léo. Ele foi atingido realmente em pé, mas ele caiu sobre o banquinho. E aí, essa região onde ele foi atingido, era uma região, foi logo aqui atrás da orelha aqui, né? E aí atingiu uma artéria calibrosa, e aí o cara naquela posição teve essa projeção intensa de sangue aí. E olha só que coisa interessante. O que a gente consegue perceber nesse sangue? Olha só isso aqui, ó. O que é isso aqui, gente? E o que é isso aqui?
Dá para perceber? Léo, complementa aí a sua resposta brilhante. Vai lá. O que vocês acham que é esse aqui e esse aqui? Hã? Venoso arterial. Ah, aqui a gente tem sangue arterial e aqui a gente tem sangue venoso. É isso? Pelo menos é o que eu aprendi na escola. O sangue venoso é escuro, né? Vermelho escuro, e o sangue arterial é vermelho vivo, né? Então a gente vê que o cara teve uma lesão bem severa, né? Que causou um sangramento massivo, tanto arterial quanto venoso, né? E essa mancha mostra para a gente que ele ficou estático, imóvel naquela posição. Beleza? Olha só essa outra imagem aqui. Está aqui o cliente aqui, beleza? E olha só, tem essa cadeira aqui. E olha o que tinha do lado da cadeira. Está vendo aqui, ó? O que é isso aqui? Projeção de sangue. Projeção de sangue. O cara estava sentadinho na cadeira quando ele tomou o tiro. Olha aqui a marca na parede aqui, ó. Ele estava sentado na cadeira, tomou o tiro, ficou ainda um tempo sentado, porque a gente vê esse escorrimento aqui, ó, intenso aqui, a gente vê esse escorrimento na parede, que ele ficou tombado aqui, né, de lado, e depois aqui ele foi para o chão. Certo? Mancha produzida por contato. O contato de sangue, ele é causado por uma coisa suja de sangue que entra em contato com uma coisa que não está suja de sangue, né? Então, ele transfere por decalque, chama isso de decalque também, a característica desse objeto para uma outra superfície que não está suja de sangue. E aí, pela análise dessa mancha, a gente consegue fazer inferências acerca daquele objeto. Então, olha só essa imagem que a gente está vendo aí. O que a gente consegue perceber aí? O que a gente consegue ver nessa imagem aí? Falem aí. Quais manchas de sangue a gente consegue perceber nessa imagem? Marca dia, né? Falou ali, ó, pegada, né? Pode falar, Matheus? Tem aqui a pegada, só a pegada. Era justamente isso. E ele foi mais rápido. Não, mas tem mais coisa além da pegada. O que mais que a gente tem aqui? Ah, tem o gotejamento. Gotejou aqui. também. Isso. E aqui, ó, a gente tem o empoçamento, que é a grande quantidade de sangue no piso. Olha só essa pegada aqui. Pé direito. E esse pé aqui, pé direito também. E uma informação. Aqui, ó, essa mancha de sangue aqui tinha mais ou menos 1 metro de diâmetro. Ou seja, era muito sangue. O que a gente consegue deduzir a partir disso? O que a gente consegue deduzir a partir disso? De quem que era essa pegada aí, gente? Dá para falar de quem era essa pegada? Será que essa pegada era da vítima? O que vocês acham? O que vocês Pode acham? ser da moça de quem prestou assistência. Pode ser. Pode ser. Né? Ah, a distância está grande de um pé para o outro. Verdade. Né? Mas será que era da vítima? Será que tinha chance de ser da vítima? Pensa bem, gente, uma poça de sangue de mais ou menos 1 metro de diâmetro dá para a gente aí 1 litro, 1,5 litro de sangue. Quem é que consegue andar desse jeito depois de perder 1 litro, 1,5 litro de sangue? Tem como? Não tem. Né? Pé direito. O que isso mostra para a gente? O que isso mostra para a gente? Pé direito. O que isso mostra para a gente? Que a pessoa tinha um pé só. Não é isso? Ou seja, Saci Pererê esteve no local. Confere? Ou não? Né? Só o pé direito da pessoa é que sujou. Né? Ó, o pessoal falou aí, ó, pelo solado pro turno do policial. Aí, ó, o Vinícius. Já era o polícia, Vinícius? Aí o Vinícius falou, pelo solado era o turno de um policial militar que trabalha no choque. É isso? Ô, gente, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, bem interessante. Olha só aqui, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Ó. Olha aqui, ó. A marquinha que eu vou fazer aqui. Estão vendo aqui, ó? Olha a marquinha que eu fiz aqui, ó. A marcação ficou horrível, mas vocês conseguiram entender, né? Assim, a Misraim falou que
achou a pegada pequena. A gente não consegue ter noção de tamanho aí. Por quê? Porque não está com os fatores de escala aqui, né? Mas olha aqui, ó, esse calçado aqui era um tênis, era um Nike Shox. A gente vê até o pessoal mais velho vai entender, o pessoal novinho não vai entender, não, porque não é da época de vocês, né? Vai ter aqui as almofadinhas aqui do Nike Shox. Beleza? Olha a quantidade de informações que a gente consegue levantar só analisando uma mancha. Beleza? Nós temos também a mancha produzida por empossamento, que mostra o acúmulo de sangue e também a inércia do corpo em uma determinada posição. Porque para se formar uma poça de sangue, a gente precisa de tempo com uma determinada vazão de sangue. E temos também o escorrimento, que é a ação da gravidade numa mancha em um plano descendente, né? Então, olha aqui nesse caso aqui, ó. Eu tenho empossamento, né? Tá vendo aqui, ó, empossamento aqui com escorrimento, tenho arrastamento e tenho um novo empossamento aqui, né, com um novo escorrimento, né? O que a gente dá para a gente perceber com base nisso aí? O que vocês acham que dá para a gente perceber com base nisso aí? Eles mudaram o corpo de lugar? Mudaram o posicionamento do corpo. Beleza. Qual era o posicionamento anterior? Era a primeira porta. Era a primeira porta aí, depois arrastou para o outro. Sim, estava aqui, né? Essa foto aqui é só mostrando pelo mesmo ângulo. Repare que o arrastamento aqui nas duas, tá? Qual que era a posição do corpo quando estava aqui nessa mancha? Estava aqui dessa forma, de barriga para cima, de barriga para baixo, de lado? Como é que ele estava? O que vocês acham? Parece que ele estava lateralizado na primeira. Hã? Parece que ele estava mais lateralizado. Mais lateralizado. Por que você achou isso, Fabiane? Pela forma que está o braço e a forma que a cabeça está virada. É. E se ele tivesse de bruxo, poderia ser assim também? Poderia. Acho que sim. Então, Porque poderia ser um sangue oral. Não é? Pode ser, né? Ó, informação importante que vocês não têm. Essa vítima tinha 3 ferimentos de tiro. Não sei se esse lado aqui para vocês é o direito ou o esquerdo? Porque para mim é o direito aqui. A câmera acho que ele inverte, né? Para vocês está como esquerdo ou direito? Direito? Beleza. Então, a vítima tinha 3 ferimentos de entrada de tiro do lado esquerdo e 3 ferimentos de saída do lado direito. Beleza? Então, olha só. Com base nessa informação, a gente coloca a face da vítima aqui. Olha só a projeção aqui, tá vendo? Essa projeção mostra que a vítima foi alvejada quando ela já estava aqui caída nessa posição. Certo? A vítima já estava aqui caída nessa posição. E como é que eu sei? Eu posso afirmar aqui que ela não estava de bruço. Por que eu posso afirmar que ela não estava de bruço? Alguém consegue entender por que eu posso afirmar que ela sim estava de lado? E eu posso afirmar que ela não estava de bruço? E a camisa dela não está suja no peito? Não. A distância aí da mancha e da posição que ela está agora? Hein? Também não, porque de bruço de lado poderia dar mais ou menos a mesma distância. Mas tem um elemento bem evidente mostrando que ela estava de lado. Também não, porque poderia escorrer assim, mesmo ela de bruço. Tem aí. O sangue no braço aí, no braço direito dele. Olha aqui o sangue no braço aqui, ó. Olha aqui o sangue no braço. Então, se ela estivesse de bruço, esse braço dele estaria do lado oposto a esse sangue. Ela estando de lado, pensa bem, se ela está de bruço, ou seja, com a face apoiada no piso, o braço ia estar do lado oposto. Ela estando de lado, ela toma os tiros aqui, projeta o sangue no piso, mas projeta no braço também. Devia estar de lado com o braço bem próximo à cabeça. Então, isso mostra que a vítima estava de lado. Ou seja, informação que a gente colhe com base no formato da mancha de sangue. Beleza? Manchas formadas por impregnação. Tá? Impregnação são encontradas em tecidos permeáveis, em coisas que conseguem absorver o sangue. E qual que é a característica da impregnação? Ela disfarça a real quantidade de sangue vertido naquela superfície. E temos também as manchas produzidas por limpeza, que são aquelas resultantes da tentativa de remoção da mancha de sangue. Bom, para ilustrar esse caso aqui, eu vou contar uma historinha para vocês de um caso que eu atuei. Né? Tinha uma estudante de enfermagem, talvez alguns aí conheçam, tá?
Vou usar os nomes reais, porque já houve julgamento, sempre teve grande publicidade na mídia, talvez vocês conheçam. Mas tinha uma estudante de enfermagem chamada Sinara. Né? Sinara. E a Sinara desapareceu numa noite de janeiro de 2006. A Sinara desapareceu e os familiares esperavam ela chegar em casa em um determinado horário, ela não chegou. E aí procuraram a delegacia no dia seguinte, informando que a Sinara era esperada em casa e não apareceu. Beleza. Na mesma noite, isso foi na noite de segunda-feira, na mesma noite, um casal foi visto discutindo veementemente próximo a um veículo Gol Prata, no bairro Santa Mônica, na região norte de Belo Horizonte. Era uma discussão severa, intensa, com gritos. E aí, o que a população próxima, os moradores próximos ali fizeram? Gente, você não tem ideia do que é polícia. Se o cara tem dor de cabeça, o cara liga para a polícia para saber se ele tomou Novalgina ou paracetamol. Então, imagina só se vocês estão vendo briga de casal. O que o pessoal fez? Ligou para a polícia. Tem um casal brigando aqui, discutindo aqui. Tá. O que a polícia fez? A polícia tinha que ir lá? Sim ou não? Tinha que ir. Né? Qual que é a função da polícia militar? Né? É a preservação da ordem. Não houve uma quebra da ordem daquele local? A polícia tinha que ir lá. A polícia foi? A polícia foi? Foi. Foi. Chegou lá, o casal não estava mais lá, só que a polícia foi no local. Chegando no local, eles não encontraram o casal, mas eles encontraram algumas coisas interessantes. Eles encontraram uma bolsa, um brinco, e encontraram algumas manchas de sangue na calçada. Principalmente no meio-fio da calçada e no meio da calçada. Certo? Manchas de sangue. Só isso. O que eles tinham que fazer? O que os militares tinham que fazer? Tinham que isolar o local e acionar a perícia. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Isolaram o local e chamaram a perícia. Muito bom. Beleza. Ligaram para o Copom. Copom, o local aqui, briga de casal, encontramos uma bolsa e algumas manchas de sangue. O que a gente faz? O Copom disse, peraí que nós vamos acionar a perícia. Acionaram a perícia. O perito foi. O perito foi. Falou com o delegado virou o perito e falou, vai. O perito foi. O perito foi, claro. O delegado não é o chefe. O delegado é o chefe. Se o perito não vai, dá problema para o perito. Né? Dá pior para o perito. Então, o perito foi. Chegando lá, o perito foi, fotografou a mancha, corretou a bolsa, corretou o banco. Beleza. Isso aí tudo na segunda-feira à noite. Na terça-feira de manhã, foi encontrado um cadáver de indivíduo do sexo feminino lá na Mata das Abóboras, aí em Contagem. Né? Aí em Contagem, a maioria foi em Contagem, aí em Contagem. Né? Foi encontrado um cadáver de indivíduo do sexo feminino com características compatíveis com o corpo da Sinara. Esse cadáver estava parcialmente carbonizado e estava com a ferida contusa aberta na base do crânio à direita. Estava com a ferida contusa aberta na base do crânio direito. Ferida contusa, você sabe melhor do que eu, é causada por um impacto de algum objeto rombo. Né? Então, é uma ferida causada por pancada. Beleza? Levaram o corpo para o IML, comunicaram os familiares da Sinara, eles chegaram lá, fizeram reconhecimento e realmente era Sinara. Deixou de ser um caso de desaparecimento e passou a ser um caso de homicídio. E como é que começa qualquer investigação de homicídio? Por meio do levantamento da vida pregressa. Então, eles foram e começaram a levantar a vida da Sinara e saber quem seriam as pessoas que a conheciam, que tinham alguma relação com ela e que teriam alguma motivação para matar. Aí eles foram à faculdade da Sinara, conversar com os colegas da Sinara. Né? Virar para os colegas da Sinara e perguntaram, você conhecia a Sinara? Conheci, né? Ela era uma pessoa tranquila, tinha alguma inimizade? Não, uma pessoa super tranquila, não tinha inimizade com ninguém. Ela tinha alguma dívida, né, financeira com alguém? Não, não tinha dívida com ninguém. O que mais? Ela era envolvida com droga? Não, Sinara de maneira nenhuma. Nem beber, ela bebia direito, não mexia com droga de maneira nenhuma. O que sobrou de alternativa, gente? O que sobrou de alternativa? Alguém chuta?
O que sobrou de alternativa? Namorado. Sinara tem namorado? Ah, tem namorado, sim. É o Marcelo, ele é estudante de enfermagem do último período aqui da faculdade. Aí, beleza. Aí foram lá atrás do Marcelo, encontraram com o Marcelo. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Você é amigo da Sinara? Você conhece a Sinara? Sabe que está desaparecida? Não, sim, eu sei. Só que eu não sou amigo dela, não. Ela é minha amante. Eu sou casado com uma médica. E aí? Complicou, Marcelo? Complicou com a mulher dele. Né? Só com a mulher dele. Mas não é proibido ter amante. Não é legal, mas não é proibido ter amante. Ele é minha amante, eu sou casado com a médica. Você viu a Sinara recentemente? Se não, eu não vi, não. Né? Você ficou sabendo que ela morreu? Ah, não sabia. Eu até ajudei a procurar ela, mas não sabia que ela tinha morrido. Tá. Você tem visto ela recentemente? Não, já tem um tempo que eu não encontro com ela, a gente tem relações cortadas e tudo. Tá bom. Você tem carro? Tenho. Qual carro? Qual carro vocês acham que é, gente? Um Gol Prata. Um Gol Prata. Né? Aí, complicou a situação para ele? Não, ainda não, porque não é proibido ter Gol Prata. Gol Prata, na época, né, esse aí é 2006, era um carro extremamente comum. Né? Beleza. Os investigadores viraram para ele e perguntaram: você poderia ceder esse veículo seu para a gente poder fazer exame policial nele? O que vocês acham que ele respondeu? Poderia. E aí o Marcelo foi e levou o veículo, trouxe o veículo aqui no Instituto Criminalístico, né? Porque eu estou aqui no Instituto, então trouxe o veículo aqui no Instituto Criminalístico. Aí, caiu na minha mão o exame. E eu fui examinar o veículo. Calcei um par de luvas, fui lá para o estacionamento, onde estava o veículo, e na hora que eu abri a porta do veículo, eu senti um cheiro de produto de limpeza. Botei a mão no banco, o banco estava molhado, né? Úmido. Prova alguma coisa? Não prova nada. Né? Só prova que o Marcelo não sabia lavar carro. Você não lava carro e deixa o banco úmido. Porque dá uma morrinha de cachorro molhado arregaçado, né, velho? Mas não prova nada. Peguei a lanterna e comecei a procurar e encontrei alguns fios de cabelo louro. Qual que era a cor do cabelo da Sinara? Louro. Qual que era a cor do cabelo da esposa do Marcelo? Castanho. Prova alguma coisa? Não prova nada. Porque eu sei como dá cor de cabelo igual a mulher. Mulher de manhã tá com cabelo louro, de tarde castanho, de noite está azul. Estou mentindo? A mulher dele podia ter trocado cor de cabelo. E mais, se ele admitia ser amante, que a Sinara era amante dele, não é de se estranhar a gente perceber fios de cabelo louro no carro dele. Certo? Aí, beleza. Isso tudo, gente, com o Marcelo acompanhando os exames. Né? Aí, eu peguei a lanterna e comecei a fazer um pente fino. Examinei o banco do motorista e nada. Examinei o banco do passageiro e... Olha aí, ó. Olha o que eu encontrei no banco do passageiro. Uma mancha de substância vermelha semelhante a sangue, igual a gente passa de falar na perícia. Isso. E aí, complicou a vida do Marcelo? Agora complicou. Peguei isso aí, coletei, mandei para o laboratório, o que deu? Sangue. DNA fechou com quem? Sinara. Encontrei umas outras coisinhas que eu não vou comentar com vocês agora. Mas complicou a vida do Marcelo. Complicou? Ele teve que fazer o quê? Contratar um advogado. E contratou um advogado, bastante famoso, aliás, né? E esse advogado orientou ele a mudar a versão dele. E ele voltou na delegacia e falou assim: olha, eu queria mudar minha versão. Realmente, eu me encontrei com a Sinara naquela noite. Nós tivemos uma discussão. Só que essa discussão foi com ela dentro do veículo, eu estava dirigindo, e ela ficou tão brava comigo que ela tentou saltar do veículo em movimento. E eu, com medo dela se machucar, segurei a perna dela, só que o corpo dela caiu de lado e ela foi batendo a cabeça no meio-fio. E aí eu me assustei, coloquei ela de volta no banco, e aí eu pensei que ela estava morta, levei ela para o mato e taquei fogo. Detalhe, o exame médico legal mostrou que a Sinara estava viva quando ela foi carbonizada, porque tinha fuligem no trato respiratório da Sinara, mostrando que ela respirou fumaça. Né? Aí o Marcelo, que era estudante do último período de enfermagem, achou que ela estava morta e levou para o mato e tacou fogo. Eu não quero ser socorrido por estudante de enfermagem dessa faculdade do Marcelo, porque parece que o que ele aprendeu lá de procedimento de socorro é, na dúvida, leva para o mato e taca fogo. Então,
não quero ser socorrido por ele. Beleza? Mas, fato é que ele veio com essa versão. Né? E aí, olha só o que complicou a versão do Marcelo. Eu encontrei lá no carpete do porta-mala essas duas manchinhas de sangue. Como é que voa sangue lá da soleira da porta, lá no carpete do porta-mala do Gol? Faz sentido isso, gente? Será que tem como voar sangue desse jeito? Não tem. Né? Olha que coisa. E olha o que é mais interessante. Essas manchas de sangue tinham exatamente o mesmo formato da chave de roda do veículo. Essa chave de roda do veículo seria capaz de produzir uma ferida contusa? Seria. Beleza? Então, nessa brincadeira aí, o Marcelo segurou 19 anos de cana. Baita da condenação. Ele foi condenado de mecânica. Ele foi condenado pelo homicídio, com vários qualificadores, e ainda segurou o exercício ilegal da medicina, porque na investigação o pessoal descobriu que ele estava atuando como médico em Betim. Ou seja, investigação completa. Beleza? Isso tudo para vocês verem como a perícia reside nos detalhes. Mas eu tenho mais um caso interessante para vocês. Olha só esse caso aqui que interessante. Eu falo aqui de manchas de origem fisiológica, né? Manchas de esperma, que a gente pode encontrar em vários locais, roupa de cama, ambiente naríssimo, ambiente vaginal, reto, ou em outros objetos, né? Temos também as impressões papilares, que são as impressões causadas pelas papilas dérmicas, que são esses desenhos que a gente tem nas pontas dos dedos, na palma da mão e nas plantas dos pés, né? Essas impressões podem ser de 3 formas. Podem ser o que nós chamamos de impressões latentes. O que são impressões latentes? São aquelas que a gente não consegue enxergar. Então, por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui, ó. Eu segurando essa garrafa aqui, o que está acontecendo aqui, ó? Tirei a mão. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Não. Mas tem alguma coisa aqui? Tem. O quê? Impressões latentes, que a gente não está vendo porque a gente não usou um método de revelação, ou seja, de tornar essa impressão latente visível. Certo? A gente tem também as impressões visíveis, que são aquelas que a gente consegue ver, né? Que são produzidas pelas extremidades digitais também, mesma coisa, só que a gente tem algum meio para poder dar contraste, né? Ou seja, tinta, poeira, óleo, sujeira, e aí a gente consegue ver essa impressão. E temos as impressões que são modeladas, que são aquelas que são causadas em superfícies moldáveis, como massa de modelar, massa de pão, massa de vidraceira e por aí vai. Bom, esse aqui foi um caso interessante. Foi o maníaco das dentistas, né? Foi um caso que aconteceu aqui em Belo Horizonte, salvo engano, em 2011, 2010, 2011. E o que o cara fazia? Ele marcava consulta com o profissional de saúde, marcava para o último horário, e aí ele aproveita. Geralmente esse pessoal, né, profissional liberal que tem lá o último paciente, geralmente libera a secretária depois e fica sozinho no consultório com o paciente. E aí o que ele fazia? Ele aproveitava que ele estava sozinho com a médica para poder, ou médico, ou dentista, ou profissional de saúde, para poder cometer o estupro, né? Para poder violentar essa pessoa, né? E esse aí foi um caso em que houve o acionamento da perícia do local. Esse cara fez, se eu não me engano, 8 ou 9 vítimas. E somente nesse caso houve acionamento da perícia. E aí eu cheguei para examinar o local. Era um consultório, o consultório estava em ordem, não tinha nenhum elemento de desordem no local. E nesse banheiro aí tinha algumas tiras de tecido e tinha essa embalagem de preservativo ali no canto, né? E a outra parte da embalagem estava na lixeira. O que eu deduzi? Que o fato tinha acontecido aí nesse banheiro, né? Vocês estão vendo alguma coisa no chão aí? Vocês estão conseguindo ver alguma coisa no piso? Estão vendo alguma coisa no piso aí? Além dessa pedaço de embalagem preservativa? Tem umas pegadas aqui. Tem. Né? Tem o ralo. Deixa eu melhorar a coisa para vocês.
E agora, estão conseguindo ver alguma coisa no piso? Estão conseguindo ver alguma coisa no piso agora? Agora sim, né? Agora sim. O que é isso aí? Isso aí são as impressões palmares, são as marcas de mão do cara que ele deixou no chão. Por quê? Porque ele cometeu o estupro exatamente aí onde vocês estão vendo. Ele deitou a vítima no piso para poder se montar em cima dela e estuprar a vítima, certo? Então, olha aí, ó. Se a gente fica pisoteando esse banheiro, o que acontece? A gente perde esse vestígio. Ah, mas a pessoa só entrou e saiu. É o suficiente para destruir esse vestígio. É por isso que a gente deve evitar ficar perambulando, andando pelo local de crime, certo? Olha aí, ó. Será que dava para identificar quem é o cara? Olha aí, as linhas aí. Será que dava para identificar? Dava e deu. Nós conseguimos prender o suspeito, fizemos o confronto e fechou com ele. Então, conseguimos provar que o cara estava no local. E mais, eu recuperei também um preservativo. Por quê? Porque ele pegou o preservativo e jogou no vaso sanitário e deu descarga. Eu, imaginando isso, calcei uma luva grande, né, que era de disseminação artificial em equino, né, e enfiei a mão lá dentro do vaso sanitário e recuperei o preservativo cheio de esperma. Certo? O que mais que a gente pode encontrar em locais? Manuscritos, cartas. Gente, chegou no local, tem carta, não pega, não mexe, porque a carta não vai salvar a vida do cara. A carta não vai salvar a vida do cara. Você não precisa de mexer na carta para salvar a vida do cara. Então, tem carta lá... Vai salvar a nossa. Oi? Vai salvar a nossa curiosidade de ver o que está escrito lá. Porque senão você vai morrer de curiosidade, né, Lívia? Ué. Aí você não dá conta. Pois é. E o problema disso aí é que quando você pega essa carta e se aposta dela, você contamina esse vestígio. Aí ele deixa de fazer parte do processo. Olha a complicação disso aí. Então, você satisfaz a curiosidade e a gente não vai conseguir mais provar que o fato foi ou não um suicídio, né? Outra coisa que o pessoal adora mexer, veneno. Não mexa. Ah, tem um corpo do lado da vítima. Não mexa. Não pegue, porque você está contaminando o local. A partir do momento que você mexeu, eu, perito, vou tratar aquela prova como prova contaminada. Eu não posso, por exemplo, se você pegou um copo de veneno que estava do lado da vítima e entregou para o policial militar, eu, perito, não posso receber esse copo. Ele deixou de ser uma prova de local de crime. Ele foi contaminado. Vocês estão percebendo a gravidade disso? Dá para vocês perceberem a gravidade disso? Então, qual é o procedimento correto? Fazer o que vocês têm que fazer. Chegar e prestar socorro à vítima. Tem chance de prestar socorro? Beleza, faz o que tiver que fazer. Não tem, não mexa. Não mexa em carta, não mexa em veneno, não mexa em nada. Certo? Olha aí, ó. A quem possa interessar meu ato. Não nos interessa, interessa ao juiz. Beleza? Olha ali, ó. O frasquinho ali com o veneno. Aí o que o policial faz? Vai lá, pega isso aí, mete a mão e contamina o frasco, contamina a carta com as impressões digitais do policial ou do socorrista do SAMU. Beleza? O que não se deve fazer, não se deve circular nenhum vestígio, não adianta você ficar marcando. Ah, tem uma cápsula aqui. Não precisa ficar marcando isso para o perito. O perito vai achar. Se você viu, o perito vai ver também. E eu queria mostrar uma foto para vocês. Olha só essa foto aqui. O que vocês acham que aconteceu aqui? Aqui eu quero que vocês respondam também. Podem ativar o microfone aí. O que vocês acham que aconteceu? Vocês já aprenderam a analisar manchas de sangue. E aí? O que dá para a gente perceber aí olhando essas manchas de sangue? Vamos? Foi arrastado. Foi arrastado. Está nítido que foi arrastado? Aí eu pergunto, daqui para cá ou daqui para cá? De baixo para cima ou de cima para baixo? Foi arrastado como? De baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima. De baixo para cima. Né? Está bem nítido isso aí, não está? Olha só, mesmo caso. Repare aqui, ó, as manchas de sangue aqui no meio-fio, aqui no chão do lado da mão dele. Mesmo caso.
Cadê as manchas de sangue de arrastamento? Cadê as manchas de sangue de arrastamento? Cadê? O arrastamento de sangue aqui, do lado da mão dele. Cadê as manchas de sangue de arrastamento? E aí, o corpo foi arrastado? O que vocês acham? O que você acha, Léo, Vinícius? O corpo foi arrastado, sim ou não? E aí? O que você acha, Léo? Foi o tecido que estava em cima dele que foi arrastado. Hã? Esse é o mesmo? Esse é o mesmo? É o mesmo caso. Olha aqui, ó. Cadê a mancha de sangue aqui no meio fio? O tecido que estava cobrindo o corpo que foi retirado e arrastado. Exatamente. A maldita coxa de retalhos é que foi arrastada e alterou as manchas de sangue. Beleza? A sorte é que eu tinha visto isso aí antes, porque senão pode complicar a dinâmica do perito? Pode complicar a dinâmica do perito. Beleza? Então, olha aí, Léo. Não se deve cobrir o cadáver independentemente do tipo de cobertura. Não cubram o corpo. Ah, João, mas é uma cena feia para o pessoal ficar vendo, gera comoção. Eu concordo. Mas como que a gente minimiza isso aí? Sem trazer prejuízo para a investigação. Como? Não é nem função de vocês isso. Mas como que a gente minimiza isso? Aumentando a área de isolamento. Então, para os militares, gente, aumenta a área de isolamento. Beleza? Aumenta a área de isolamento. Por quê? Você cobrindo o cadáver, você pode destruir algum vestígio que esteja nele ou contaminar o cadáver com novos vestígios. Né? Que você não tem dimensão do que pode acontecer quando você cobre o corpo. Então, a orientação é não cobrir o corpo. Cobrir o corpo é uma alteração de local de crime. Né? Ah, João, mas é muito diferente do que a gente faz. Sim, mas orientação correta, tecnicamente correta, do ponto de vista da preservação, é não cobrir o corpo. Ah, mas a população pede para cobrir. Mas você fala com a população, eu não posso cobrir por causa da perícia. E aí, o que o pessoal da Polícia Militar faz? Aumenta a área de isolamento. Beleza? Olha, respondido a sua dúvida? Ótimo. Não sabia, não. Beleza. Pois é, a maioria das pessoas realmente não sabe. Né? E não imagina o prejuízo que pode trazer. Olha só esse caso aqui. Um dia eu cheguei no local, estava lá o corpo desse jeito, embalado a vácuo aí para frigoria. Beleza? Aí eu cheguei, bati o olho no cadáver e virei para o PM e perguntei, meu irmão, quem que cobriu o corpo? Ele disse, foi a gente, a nossa equipe, para poder preservar a imagem da vítima. Eu disse, meu irmão, eu sei que você fez isso aí com uma boa intenção, mas não cobre o corpo. Por quê? Quando você cobre o cadáver, você pode introduzir novos vestígios, você pode destruir ou alterar vestígios que estavam no cadáver que você não viu, não identificou, porque você não é treinado para isso. Entendeu? Ele, não, perito, entendi, pode achar que eu não vou cobrir de novo, não, mas nesse caso você pode ficar tranquilo que eu li direitinho, não tinha nada. Ou seja, ele não entendeu uma palavra do que eu falei. Aí eu vi que estava dando um ponto de fato que eu vou fazer o exame. Aí, na hora que eu descobri o corpo, o que eu encontrei? O que eu vi aí? Estão vendo alguma coisa aí? Estão vendo alguma coisa? Estão vendo? Deixa eu melhorar para vocês. Estão vendo alguma coisa aí? É isso aí, né? Uma pegada. É como se fosse plantamento junto, sei lá. Oi? Eu não entendi, Dani. A camisa dele tá suja. Tá suja, mas é suja de pegada, né? O Gleice perguntou, e no caso de acidente automobilístico, podemos cobrir o corpo? No caso de acidente automobilístico é menos complicado, né? No caso de homicídio é mais complicado. No acidente automobilístico é menos complicado. Mas ainda assim, qual que é o problema de você cobrir o corpo no local de acidente automobilístico? Fica flagrante uma alteração de local de crime. Por mais que, eventualmente, ela possa não trazer prejuízos, em princípio, né? A gente nunca sabe qual vai ser o prejuízo que isso aí pode trazer. Porque, às vezes, nós temos algum elemento, alguma mancha de sangue, por exemplo, vamos supor, a pessoa passa mal, tem um sangramento,
e aí depois bate o carro. E aí, quando você cobre o corpo, isso aí altera esse padrão de sangramento, né? Essas manchas causadas por sangramento. Então, qual que é a nossa orientação? É melhor a gente não cobrir o cadáver em hipótese alguma e aumentar a área de isolamento do que a gente cobrir achando que não vai trazer prejuízo e acabar trazendo. Beleza, Deus? Então, olha aí, gente. A gente tem aqui, ó, uma marca de pegada, mas não é uma pegada qualquer. É uma pegada de pé direito de chinelo Kenner, a marca do vagabundo. Vocês sabiam disso? O chinelo Kenner, gente, é o preferido da bandidagem. Vocês atendem os clientes que eu atendo. Vocês já viram. Bom, vocês atendem antes de mim, né? Mas vocês já viram qual é o kit que eles têm, né? O kit pila, né? O kit pilantra, né? Kit bandido. Né? Chinelo Kenner, bermuda ciclone, camisa de time de futebol, torcida de futebol, boné de abarreta, cabelos coloridos, sobrancelha picotada, bijuteria de aço cirúrgico, né? Piercing na sobrancelha. Não é isso? O chinelo Kenner faz parte do kit pila, né? E olha só, reparem bem, vocês estão vendo que a mancha aqui, olha, essa pegada aqui, ela está bem borrada aqui, está borrada aqui, está borrada aqui também? Estão conseguindo ver isso? E por que ela está borrada aí? Por causa do maldito saco preto, que atritou aqui e borrou essa mancha. E vai que justamente aqui onde está borrado, tinha uma marquinha, um defeito de fabricação, uma queimadura de um baseado que o pilar parou, uma marca de uma tampinha de cerveja que o cara pisou, que ia diferenciar esse pé direito de chinelo Kenner de todos os pés direitos de chinelo Kenner do universo. E você perdeu essa marca porque você cobriu. Estão vendo o prejuízo? Então, orientação, não cubra. Beleza? E não permanecer na área de isolamento, né? Não adianta nada você chegar lá, faz uma delimitação gigante, e aí a pessoa fica lá dentro do local, andando para lá e para cá. Chegou, isolou o local, retirou as pessoas do local, delimitou, não fica perambulando lá dentro, porque você não é treinado para enxergar vestígios. Certo? Então, uma orientação importante para vocês. Quando vocês entrarem no local, entre pelo caminho mais rápido para chegar no corpo, até porque você tem urgência no corpo. Na hora de você sair, tenta sair pelo mesmo caminho que você entrou. Na hora de entrar, realmente não dá para ficar preocupando com o vestígio, porque a nossa prioridade é salvar a vítima. Mas, na hora de sair, tenta sair sem pisar em nada, sem alterar o local. Chegou lá, mexeu no corpo, a mão sujou de sangue, não limpa a mão na roupa do cadáver. Pega, tira a luva e não descarta a luva no local, porque quando você chega e joga a luva no local, você está contaminando o local. Beleza? Então, são procedimentos simples que vocês podem fazer que nos ajudam. Tá? Para concluir, gente, uma corrente é tão mais forte quanto o elo mais fraco. Tá? Um local mais isolado é um elo fraco que vai tornar mais suscetível a ser derrubado uma investigação criminal. Né? Muitas vezes a gente tem uma investigação boa, uma investigação bem feita, que lá na frente, na justiça, ela cai por uma falha de preservação de local. Um advogado consegue derrubar uma prova porque ele questiona a preservação de local. Isso está acontecendo hoje, ainda mais com as alterações que o Código de Processo Penal sofreu recentemente. E a consciência de cada um, vocês, policiais militares, bombeiros, nós peritos, é fundamental para a gente poder ter sucesso nas nossas investigações. Então, é importante que vocês tenham consciência de como o trabalho de vocês pode trazer impacto no meu trabalho. Beleza? Pessoal, estou disponível para dúvidas, perguntas, críticas, reclamações. Fiquem à vontade. Tudo que você queria saber sobre a perícia, teve vergonha de perguntar. Mande aí. Podemos marcar a parte 2. Ai, ai. Obrigado, Miserei. Fico feliz que você tenha gostado. Valeu, Alex. Gente, pode perguntar, eu estou aqui para responder a dúvida de vocês. Podem discordar, pode dizer, não, João, eu acho que tem que cobrir o cadáver. Vamos debater isso aí. Fiquem à vontade, eu estou aqui aberto para isso. Vamos lá, perguntas, dúvidas? Tudo bem? Oi? Beleza?
pela aula, parabéns. Acabou que eu não consegui entrar logo no início, mas foi muito proveitosa. Foi o que eu coloquei sobre a questão de cobrir a vítima de acidente automobilístico, porque hoje em dia acaba que às vezes a gente vai em via de trânsito mesmo, né? E assim, o corpo está ali e o trânsito está passando a 2 metros do corpo. E as pessoas tiram fotos, né? Colocam em redes sociais. Então, assim, acho que no caso de acidente de trânsito, muitas situações é difícil, às vezes, a gente não cobrir, sabe? A gente não colocar o óbito que a gente tem na ambulância lá para... É emocional, né? Até. Você se sente constrangido em não cobrir. E isso é compreensível, né? Aí que é a importância, que nem eu falei, tá? E até no slide na tela aí, ó. Cada um desempenhar o seu papel. O papel da polícia militar, nesse caso, é crucial. Quem é que vai fazer o desvio de trânsito necessário para preservar o local e, inclusive, a imagem da vítima? Porque se está passando tão próximo, né? Se está próximo o suficiente para as pessoas conseguirem chegar, fotografar, é porque tem grandes chances do local estar mal isolado, uma área inferior àquela que é necessária para poder fazer isolamento. Eu entendo perfeitamente sua colocação, Gleison. Eu concordo com você que é algo realmente muito emocional, mas eu estou falando do ponto de vista da perícia. A gente pensar em outras alternativas que não a cobertura do corpo. Por exemplo, aumentar a área do isolamento. Beleza? Entendo, obrigado. Mas às vezes até a própria polícia militar pede a gente para cobrir. Sabe? Exatamente. Às vezes até a própria polícia. E eu falo isso aqui. Esse material aqui é o mesmo que eu uso na polícia militar. Eu falo com eles. Né? Igual esse último exemplo aí que eu dei foi a própria polícia militar que cobriu. E aí por exemplo, vocês não tem jeito. Vocês têm que chegar. Se o corpo está coberto, vocês têm que chegar e descobrir. Não tem jeito. Mas o policial militar, por exemplo, chegou lá e encontrou o corpo coberto. O que o policial militar faz? Deixa coberto. Para deixar o mínimo possível. Entendi. Obrigado, Paulo. Mais perguntas, críticas, dúvidas, reflexões? Fique à vontade. Ô, João, posso fazer uma Diga. pergunta? Por favor. Eu também não entrei. Oi? Por favor, pode perguntar. Também não entrei no inicinho, não sei, às vezes você abordou isso. Qualquer paciente que a gente encaminhe para o IML, ele passa por uma perícia? Qualquer corpo que vai para o IML será necropsiado. Qualquer corpo que vai para o IML será necropsiado. E aí, o local também? Porque geralmente a gente deixa com a família. Não necessariamente. Porque depende muito das circunstâncias. Vou dar para vocês um exemplo. Né? A pessoa chegou lá, sofreu um acidente, vai para o hospital. Beleza? E aí chegou pode acontecer do local ter sido descaracterizado, a pessoa foi socorrida do local, o local foi descaracterizado e, por isso, o delegado entende que não há fundamento em realização da perícia. Aí não tem exame pericial. Um problema muito comum que nós temos aqui em Belo Horizonte com o SAMU é com relação à declaração de óbito. Acredito que vocês também tenham esse tipo de problema. Porque é uma situação muito complicada. Aqui em BH, eu não sei contagem, aqui em BH nós não temos o SVO. E muitas vezes isso acaba trazendo um prejuízo muito grande para a perícia. A pessoa morre sem assistência em casa, não tem nenhuma suspeita de morte violenta. E aí o socorrista do SAMU se recusa a dar a declaração de óbito. Né? Não tem o médico acompanhando e o socorrista do SAMU se recusa a dar a declaração de óbito. Né? E aí o que acontece? A pessoa chega e chama a polícia. Aí chama o perito, o corpo vai para o IML para fazer algo que deveria ser feito por quem? Pelo SVO. Certo? Então, é uma coisa que a gente precisa resolver. A gente está em tratativas institucionais para resolver essa questão da verificação de óbito, porque precisa existir um serviço de verificação de óbito para que a perícia não seja demandada para essa função que não é dela. Certo? Professor, Matheus. Mas minha dúvida, só terminando,
minha dúvida é o seguinte, nessas situações, a gente, quanto SAMU, já que geralmente não é acionada a polícia porque não existe a suspeita de um crime, Sim, esse paciente vai ser encaminhado para o IML por outro motivo, às vezes uma falta de identificação, uma falta sim, beleza. de familiar no local, né? Uma Pode impossibilidade de se fazer acontecer. esse documento. A gente Pode tem que acontecer. ter esse isolamento, tem que ter uma autoridade policial no local, obrigatoriamente? Não necessariamente. Vocês precisam de ter segurança no local para vocês trabalharem, com certeza. Né? Se é um local que oferece algum risco à segurança de vocês, é totalmente plausível exigir a presença da PM para isso. Tá? Mas vocês não dependem do delegado de polícia para emitir a DO. Mas, ô João, eu acho que a pergunta da Liliane foi que se vai encaminhar algum corpo sem suspeita de crime só por falta de identificação para o ML, precisa chamar a polícia para manter esse corpo preservado? Precisa isolar a cena? Ou só fazer o encaminhamento e que eles vão lá buscar o corpo, entendeu? Já que não tem suspeita de crime. A gente precisa de preservar o corpo, aí já não é mais por causa dos vestígios, mas é por causa da dignidade, né? Por causa da segurança do próprio corpo. Para nenhum familiar fazer alguma alteração, alguma coisa assim. Entendeu? Certo? Mande lá, mais perguntas. Não, eu acho que ela Pode disse. falar, pode falar. Por exemplo, a gente atendeu outro dia um paciente com obstrução de via aérea na rua. Sim. Não era causa violenta, mas era uma causa externa. Então, logo, ele vai para o IML, mas não precisa de perícia criminal. Olha só, a obstrução de via aérea é morte violenta. Medicamente, se a gente for falar à luz da medicina legal, é morte violenta, porque é fator externo. Sim, mas realmente, não há necessidade da perícia criminal. Não precisa de perícia criminal. Mas o corpo tem que ir para o IML. Sim, é isso que a gente está falando. A gente encaminhou para o IML, mas a gente não solicitou perícia no local, porque não era um lugar de crime. Exatamente. Fez certíssimo. Fez usar o procedimento correto. Isso aí. Oi, Olivia, pode falar. Oi, Olivia que falou agora. Oi, Olivia. Eu falei. Ótimo. Não, eu ia comentar justamente isso que a Olivia repassou. A gente acaba tendo alguns embates, sabe, o professor, em relação a OVASP. Sim. Que é impressionante. Tem gente, alguns colegas peritos e tudo mais do IML, às vezes não aceita, fala que não tem sinais de crime, por isso não mandariam, e isso gera um transtorno, sabe, em alguns casos. Bom, com certeza. O problema é quando não existe essa suspeita. Realmente, já aconteceu. Para vocês terem uma ideia, gente, eu já fiz perícia de local de uma senhora de 92 anos, acamada, com acesso venoso e fralda geriátrica. Eu fui acionado para fazer a perícia. Certo? Então, qual é o grande problema? Muitas vezes, o corpo realmente chega no IML sem absolutamente nenhuma suspeita de causa violenta, nem obstrução de via aérea, porque a obstrução de via aérea ela é um motivo que justifica o corpo ir para o IML, porque é causa externa. Agora, não, a pessoa não tem absolutamente nada, nenhum elemento de violência no corpo, nenhum histórico, nada. E, lembrando, né, a ausência de identificação da vítima, a ausência de familiar não exige a necessidade de fazer a declaração de óbito. Precisa fazer. Mas não tem vai desconhecido. Entendeu? Mas o grande problema é essa situação de não ter nenhum elemento de morte violenta e encaminhar o corpo para o IML. O que os delegados têm feito? Às vezes, o socorrista do SAMU chega e fala, encaminha para o IML por suspeita de morte violenta. Só que não tem nenhum elemento. Aí, o que os delegados estão fazendo? Estão intimando os socorristas para comparecer à delegacia e relatar qual era a suspeita que fundamentava o encaminhamento dele para o IML. Assim, peraí, você tem suspeita de morte violenta? Então, vou te chamar para ser ouvido. E aí, qual é o problema disso? Se ele falar, não, isso aí foi só para me precaver, ele pode incorrer em falsa comunicação de crime. Estão entendendo a situação? Então, a ausência do serviço de SVO na cidade não pode sobrecarregar o IML da forma como vem acontecendo.
O correto seria Professor, existir. Diga. Eu tenho uma dúvida com relação a essa questão que o senhor colocou aí de falsa comunicação de crime, inclusive porque aconteceu comigo faz mais ou menos umas 2 semanas uma situação assim bem complicada. Nós fomos acionados para constatar um óbito. Nós chegamos lá, o paciente havia sido encontrado no quintal da casa dele, deitado de bruço, com várias escoriações na face, membros superiores e inferiores, e era um paciente etilista crônico. Já estava em rigidez cadavérica, né? Eu entendi que aquilo tinha sido uma morte violenta, porque se ele, por exemplo, caiu e teve um TCE, é uma causa violenta. Se ele intoxicou com a bebida alcoólica, é uma causa externa. Então, encaminhei para o IML porque eu não tinha segurança de atestar que aquela morte foi uma morte natural. Sim. O que aconteceu? O colega do IML me ligou no meu telefone e me ameaçou que se eu não fosse lá fazer a DO, que ele ia me denunciar por noticiamento falso de crime. Quando eu não estava notificando um crime. Eu estava dizendo que eu não tinha condição de atestar que aquela morte foi natural. Sim. Então, assim, qual que é a diferença nessa questão de noticiamento falso de crime? Isso aí é uma questão que a gente tem que analisar caso a caso. Né? É convencer que você tinha elementos suficientes para suspeitar dessa morte violenta. Porque, olha uma coisa que é muito comum acontecer. Já aconteceu comigo N vezes. N vezes. A pessoa chega, vai tomar banho, por exemplo, passa mal, morre, e eu não conheço, até tem alguns casos, a pessoa morrer e fica em pé. Outro dia teve um que o cara morreu e ficou em pé, escorado no carro, não sei se vocês viram. Mas a pessoa morre e cai. Né? Cai e bate a cabeça, e aí tendo TCL. Né? E aí, o pessoal encaminha. Mas espera aí, a gente tem que saber se a morte ocorreu por causa da pancada ou ocorreu por causa da condição, né, de saúde que a pessoa tinha. Quem deveria fazer essa diferenciação? Como não há nenhuma suspeita de ação violenta, deveria ser o SVO. Deveria ser o SVO. Por quê? Porque não há... A pessoa está lá no banheiro, não tem nenhum elemento indicando ação de terceiros, deveria ser o SVO. Mas, como a gente não tem o SVO, acaba gerando esse problema. Então, o que a gente precisa fazer, que nós estamos em tratativas para isso já, com as diversas unidades do SAMU, é estabelecer critérios objetivos para o encaminhamento para o ML ou para o fornecimento da declaração de óbito por parte do SAMU. Viu? Esse que é o ponto. Assim, a gente perguntou, vômito suspeito de aspiração do mesmo, devo encaminhar? Sim. Por quê? Obstrução de via aérea. Né? Obstrução de via aérea é causa violenta, encaminha para o IML. Beleza? Mais perguntas? Dúvidas, críticas, considerações, reflexões? Mande aí. Ô, João, só uma pergunta, questão, né, como você falou, a preservação primeiro da vítima, cenário seguro, chega no local, vítima ainda viva ainda, com investimento óbvio no local, porém que suspeita de algum fator que possa algum suspeito de algum crime ali, seja por alguma intoxicação ou então por arma de fogo ou branco. A equipe atendeu no local, como você falou, contaminou todo o local. E como é que é essa situação? A equipe... Não, peraí, eu quero entender um pouco melhor a situação. O pessoal chegou lá e havia suspeita de crime. É isso? Não, chegou no local, isso. Chegou no local. Você suspeita... Estou juntando 2 casos aí, ou uma intoxicação ou um envenenamento. Né? Pode passar para a gente como intoxicação exógena. Mas chega lá, pode ser que também os próprios familiares
contaminou a vítima, né? Você não sabe se foi um homicídio ou um suicídio, não é isso? Isso. Ou então, chega lá também por arma branca ou arma de fogo também, e porém a gente chega lá e ainda a gente está vivo e faz um investimento. Né? Só que quando chega da uso e tudo mais, a gente coloca no local e tudo mais. Porém, a cena, o cenário foi todo contaminado. Sim. Ó, quem vai fazer essa diferenciação, se for homicídio ou suicídio, somos nós, peritos. Né? É a perícia que vai fazer essa diferenciação. Vocês vão atender ao socorro da vítima. Né? E aí, quem vai ficar a cargo dessa diferenciação somos nós. Ah, mas a gente vai socorrer e pode interferir nos vestígios. Tudo bem. Tudo bem. O que é mais importante? Definir se é homicídio ou suicídio ou a vítima ser salva? A vítima em primeiro lugar. Né? Mas identificou a vítima em primeiro lugar. Identificou o cenário acho que o modo correto até fala até meio das enfermagens, a nossa, pelas USB aí. A passar, descrever isso aí, né, seria importante, essa possíveis evidências aí, características do local, é bom evidenciar isso aí. Até mesmo pergunto para a enfermagem. Eu estou tentando entender que você falando que a voz está meio abafada, mas eu não entendi. Se alguém entendeu melhor, poder me repassar a pergunta, que para mim o áudio dele está bem ruimzinho. O meu microfone aqui não está muito bom, não está muito bom mesmo. Coloca no texto, no chat. Vê se melhorou? Melhorou um pouco. Pode falar. Uma questão mesmo após o atendimento, deu óbito no local, constatado pela USO lá. Aquele cenário, a gente identificou alguma coisa, é bom a gente registrar isso aí no nosso véu. Eu falo essa pergunta aí até mesmo para os doutores aí, para a enfermagem aí, essa situação, o que a gente da equipe básica deve fazer para respaldo nosso lá. Entendi. Se você deve registrar alguma coisa em relação a esse local. Bom, eu não sei como é que são os protocolos internos de vocês, se vocês têm que fazer esse tipo de registro ou não. Né? Mas não tem problema você fazer esse registro, só que para a gente, que é perito, nós vamos nos basear no que nós encontramos no local. Tá? Mas uma coisa que é importante é vocês terem a consciência de que, por mais que vocês tenham protocolo de registrar informações, isso não autoriza vocês a mexer em coisas que não serão fundamentais para poder resgatar a vítima. Então eu tenho que pegar aqui para ver que substâncias. Não pegar nada. A função de levantar essas informações é nossa. E nada impede que a gente estabeleça um protocolo de cooperação mútua, né? De troca de informações, e a gente fornece para vocês as informações necessárias à estatística de vocês. Eu vou dar para vocês um exemplo. Nos casos de incêndio, existe a perícia da Polícia Civil, existe a perícia do bombeiro. A perícia da Polícia Civil, no caso de incêndio criminoso, tem prerrogativa de atuação, ou seja, primeiro é feita a perícia da Polícia Civil e depois o bombeiro vai lá e faz a perícia dele. Né? E aí, isso aí é bem claro. Tá? Justamente por quê? Por causa dessa importância da preservação do local para a investigação criminal. Beleza? Eu acho que o que o Alan está querendo perguntar, não sei se é isso que eu estou entendendo. É tipo assim, se ele fizer anotação no prontuário aqui, tem alguma chance do perito procurar alguma informação? Não, né? Não. Não, porque o perito só se atém a elemento objetivo, naquilo que ele está visualizando. Mesmo porque, é o que eu falo, cada um, né, tem um ditado malaio, o pessoal mais velho vai lembrar, o pessoal novo não vai conhecer esse ditado malaio. O ditado malaio que diz ado a ado, cada um no seu quadrado. Então, a gente tem conhecimentos diferentes. Já cansei de ver situações em que eu chego no local, o militar fala, o cara do SAMU falou que A. Aí eu chego lá e examino e é B. Ou seja, uma lesão é disso e a lesão é de outra coisa. Então, a gente que é perito, a gente não se baseia nisso. Por quê? Porque nós vamos naquilo que o nosso conhecimento pericial nos permite atestar.
Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Acho que não. Gente, nós vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer a presença do João Bosco. João, é um prazer ter você com a gente. Para quem não sabe, o João já foi meu professor. Foram aulas excelentes que eu tive com ele. E é um prazer estar aqui com você de novo. Sempre aprendendo. Tá? Obrigado. Gente, Aniele, antes de se desfazer, eu queria fazer o meu agradecimento também. Para mim, é uma honra estar aqui. E o meu primeiro agradecimento vai para aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por ele que eu faço todas as coisas que eu faço. E, na verdade, eu não vim aqui falar sobre preservação de local. Eu vim aqui falar sobre o Salvador da vida, o Salvador de todos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? E tudo que eu faço é para ele, por meio dele. E eu falo, Jesus transformou minha vida por 2 vezes. Transformou a primeira vez que entreguei minha vida nas mãos dele, no dia 17 de abril de 2011. E transformou a segunda vez, depois que eu me afastei, me desviei dos caminhos do Senhor, e caí no mundo e cometi toda sorte de idiotices que eu não tinha o direito de praticar. Mas mesmo assim, Jesus, na sua infinita misericórdia, foi lá no mundo, me viu lá, pecando, cometendo todos os tipos de pecado que você puder imaginar, e me buscou de volta, usando para isso a mulher maravilhosa que hoje é minha esposa. Ela foi instrumento nas mãos do Espírito Santo para eu poder voltar para Jesus Cristo. E desde então eu tenho colhido bênçãos sem medida na minha vida. E eu vim aqui falar para vocês, né, do que Jesus tem feito na minha vida e fazer um convite para aqueles que quiserem, né, ter essa transformação em Jesus, que deixem Jesus entrar na sua vida, que ele possa ser um elemento de transformação, assim como ele foi na minha vida. Se você não acredita em nada disso que eu estou falando, não tem problema. Eu estou disposto a conversar sobre isso também. Adoro debater com pessoas que não creem em Cristo, não tem problema, com todo respeito, sem dúvida, respeitando as diferenças. Isso é uma coisa que eu faço questão, mas eu gosto de debater isso. E se você, assim como eu, já esteve no caminho do Senhor e se desviou, eu falo com você, volte. Volte, porque Jesus está te esperando de braços abertos para poder te receber assim como ele me recebeu. Queria te agradecer, Miguel, pela honra de poder palestrar para os nossos irmãos do SAMU. É um tema que eu sou apaixonado. Eu gosto muito de falar sobre preservação de local. E se você acha que eu te ajudei, é mentira, porque, na verdade, você me ajuda a fazer isso. Eu fui conversar com o meu chefe e ele falou, cara, que coisa fantástica, isso aí é uma coisa que a gente precisa fazer mais vezes. Então, se forem necessárias outras palestras dessa, eu estou à disposição. Vai ser uma honra a gente poder colaborar outras vezes, tá? E a gente está do mesmo lado, a gente está do lado que defende a sociedade. Cada um com o seu trabalho, cada um da sua forma, mas cada um que defende a sociedade. E, finalmente, gostaria de agradecer a cada um de vocês que está aqui, que passou esse tempo comigo. Quem não pôde estar aqui agora e está assistindo o vídeo gravado, vai o meu agradecimento também. Eu queria me colocar à disposição pelo meu Instagram. O meu Instagram, vou colocar ele aqui, que é o Professor João Bosco. Aqui, ó. Tudo junto, tá? Quem quiser pode me seguir no Instagram, chamar no direct lá para conversar, para poder me contar caso e tudo, vai ser um prazer. Eu acho que tem uma pessoa com a mão levantada. Olha aí, tem uma pessoa que está com a mão levantada aí. A Marinalva. Marinalva, pode falar aí. Não quer falar. Então é isso, Nelly. Obrigado demais. João, espero que essa aula assim, ajude a gente assim, a melhorar nos nossos atendimentos, né? E que para cada vítima que a gente atende, a gente consiga tentar ajudar que eles tenham um desfecho melhor, né? Então é isso, gente. Obrigada. A gente sabe que esse horário aqui era um horário difícil e, assim, a gente teve um número de pessoas excelente. Quero agradecer muito de vocês para estar aqui presente. Muito obrigada a todos, gente. Bom dia e não esqueça de presença. Isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço, João. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tá, obrigada.